Hoje eu vou falar sobre um caso brasileiro de ufologia, que é sobre o ET de Varginha. E esse caso, ele é bem famoso aqui no Brasil e ele também é famoso fora. Ele teve uma repercussão global muito grande. O caso aconteceu ao sul de Minas, numa cidadezinha chamada Varginha, inclusive por isso que o extraterrestre em si ele é chamado de ET de Varginha. É o nome popular que ele ficou conhecido. Os fatos ocorreram no dia 20 de janeiro de 1996. Eu tentei colocar mais ou menos numa ordem cronológica que fizesse um sentido, e eu procurei bastante documentários sobre o assunto, então espero que eu tenha trazido os fatos mais próximos dos relatos possíveis aqui pra vocês. Qualquer coisa você pode deixar no comentário alguma informação que eu acabei me equivocando, ou mandando um e-mail pra mim no e-mail que aparece no começo do vídeo, ok? O primeiro acontecimento suspeito que aconteceu nesse dia, ele aconteceu a 10 quilômetros de Varginha, e foi por volta da 1 da manhã, 1 da madrugada no caso, onde um casal de agricultores que morava a 10 quilômetros da cidade acordou com o barulho dos seus animais muito agitados, e eles possuíam gado nessa época e os gados começaram a correr desesperados. Então foi aí que a mulher do casal ela acordou para verificar o que estava acontecendo com os bichos, né? Afinal já era bem tarde. E ela avistou um objeto voador, né? Estranho, que ela não identificou, ela não falou que era uma nave espacial. E ela chamou o marido dela para ver. Foi aí que eles viram um objeto que era um objeto cinza, que tinha um tipo de fumaça ao redor dele, mas ele não tinha nenhum tipo de iluminação ou barulho comum que a gente vê em relatos de OVNIs. Era só um objeto cinza. O marido dela até relatou que parecia muito com um submarino, porque era um objeto comprido, meio cilíndrico, mas não era arredondado, né? Ele era tipo como se fosse um micro-ônibus. O relato do pessoal fala muito que é parecido com um micro-ônibus. Os dois ficaram ali, vendo aquele objeto passar por mais ou menos uns 40 minutos, e que o objeto, eles notaram que o objeto ia cada vez abaixando mais, e ele foi em direção a uma rodovia ali perto, e depois disso eles não viram mais e o objeto desapareceu. Tem inclusive entrevista dos dois, eu não vou citar o nome nem nada aqui de ninguém relacionado a esse caso. Eu prefiro manter o sigilo das identidades, se vocês quiserem, tem bastante entrevista com eles na internet e também de outras emissoras de TV. Se atendo a esses fatos ainda, um homem que estava viajando de carro na BR, ele viu esse mesmo objeto, ele deu a mesma descrição do objeto, passando por cima do carro dele, e o objeto estava quase caindo assim já. Como ele era piloto, né, ele acreditou que ele pudesse ajudar e que fosse algum tipo de queda e poderia haver alguma tripulação, algo afim. Então ele foi atrás desses destroços que estavam em direção a uma mata. Quando ele chegou ao local, ele relatou que o exército já estava lá cercando os destroços daquele objeto. Ele também relatou que haviam várias peças de metal espalhadas por todo o terreno. E ele também foi convidado a se retirar do local e foi pedido para ele não comentar sobre o que ele viu com ninguém, foi pedido descrição para ele sobre o assunto. Isso tudo no mesmo dia, tá, gente? O que eu tô relatando para vocês, eu tô tentando relatar mais ou menos nas horas que aconteceram. Às 9 da manhã desse dia, algumas crianças que brincavam na rua avistaram uma criatura estranha perto de uma construção nova ali que estavam construindo, e no relato deles era um ser meio animal e meio humano, como se fosse um animal meio humanoide, assim, com pernas e braços, mas com as feições não eram um rosto familiar de humano. E eles relataram isso e mais pessoas presenciaram essa movimentação estranha perto da mata, onde as crianças estavam brincando ali perto da construção. A população chegou a chamar os bombeiros, pensando que fosse algum tipo de bicho, que tivesse talvez fugido do zoológico ou algo assim. Algumas horas depois que as crianças deram esse relato, por volta das 3h30 da tarde, haviam duas irmãs, que eram adolescentes na época, e elas estavam acompanhando uma amiga delas que voltava do trabalho por volta daquele horário. Elas sempre pegavam o mesmo caminho, mas naquele dia elas resolveram pegar um atalho por um terreno baldio, para não ter que dar toda a volta no bairro e atravessar aquele terreno baldio que tinha um pouco de, assim, matagal, digamos. E nesse matagal, as três afirmaram ter visto uma criatura estranha abaixada perto do muro. Eu falo criatura estranha porque em nenhum momento do começo do relato elas afirmaram que elas tinham visto um ET ou qualquer forma de vida extraterrestre. Inclusive, uma delas achou que podia ser algum tipo de demônio e ficou com muito medo. Sobre a criatura, ele estava agachado de costas, virado para o muro. Ele não fazia nenhum tipo de som, ele estava parado, estático. Ela relatou que a criatura tinha. As três, na verdade, deram a mesma descrição da criatura humanoide, que ele tinha um rosto fino, que ele tinha 3 calombos na cabeça que se assemelhavam muito com chifres,
e que no rosto os olhos eram muito grandes e só dava pra ver os olhos no rosto, não dava pra ver nariz, boca, nem nada. Os olhos também eram extremamente vermelhos, arregalados, como se fossem muito desproporcionais, assim, comparados aos nossos. Ele era magro, de estatura pequena, a pele dele era marrom e ela tinha um brilho diferente que parecia quase como se ele tivesse um óleo no corpo. Ele também tinha veias pelo corpo todo e ela ressalta que no ombro dele tinha uma veia bem saltada quando ela viu a criatura em si agachada. Na hora que elas viram a criatura, a primeira que viu a criatura era a mais velha das três, que estava voltando do trabalho, e assim que ela avistou, ela soltou um berro muito alto, o que fez com que a criatura encarasse elas. Aí as outras duas viram a criatura também e as três saíram correndo de lá, enquanto a criatura olhava elas saírem correndo, mas ainda parada. Ele não chegou a correr atrás delas nem nada afim. A mais velha das três, que era a que trabalhava, ela ficou tão abalada que ela chegou a perder o emprego, ela não conseguia mais trabalhar. Ela fala relatos assim que ela ficou bem com bastante medo assim, até porque ela não achava que era um alienígena, ela achava que era algo sobrenatural, mais no sentido de um demônio, algo assim. Quando elas chegaram na casa da mãe das meninas, elas inclusive relataram como se fosse um ser maligno mesmo, não como se fosse um alienígena. Diante de todos esses fatos que aconteceram, a mídia local e do Brasil foi muito em cima disso, e o exército da época, eles abriram até uma sindicância para apurar o que realmente tinha acontecido naquele local, referente ao caso das três meninas. Várias testemunhas da população afirmaram que os bombeiros foram acionados e eles conseguiram capturar a primeira criatura que havia sido avistada pelas crianças naquela manhã, com uma rede. E essa criatura capturada, a primeira, teria sido levada para uma escola de sargento de armas conhecida como ESA de Três Corações. Isso segundo a população da época que contam esses relatos. Os moradores da região até hoje, eles têm muitas discussões se realmente tinha algum ET na área ou não. Inclusive, uma das coisas que todos eles concordam é que exatamente nesse dia teve uma chuva muito forte e uma queda de energia próxima ao final da tarde. Por conta desses eventos e uma história bem longa sobre dois policiais que estavam com pressa para voltar, que um deles tinha se molhado e ido trocar de roupa em casa, ele tinha algum compromisso e os dois vieram muito rápido, acabaram atropelando uma coisa que dizem que era um extraterrestre. E, por conta desse atropelamento, um dos policiais desceu do carro, pegou a criatura sem nenhum tipo de proteção, colocou no banco de trás e levou a criatura até no hospital regional da cidade. Esse relato é importante para a história porque o homem em questão que teria entrado em contato com a criatura, ele realmente morreu poucos dias depois desse ocorrido e ele foi internado com sintomas bem estranhos. No começo era só uma infecção urinária e não parecia ser nada grave, e em poucos dias ele acabou morrendo. E uma das coisas estranhas que o próprio médico que atendeu ele relata é que ele tinha duas infecções com duas bactérias, o que é extremamente raro. Ele tinha uma bactéria no pulmão e uma bactéria no rim. A população acredita que ele ficou doente por causa do contato que ele teve com a criatura sem nenhum tipo de proteção. Após sua morte, teve uma grande demora no laudo médico que declarou morte inconclusiva, e o seu enterro não teve um velório, que intrigou muito a população da época. Nesse mesmo ano, no mês de abril, depois de um certo tempo, foram encontrados por volta de 4 animais mortos em um zoológico que fica na cidade, onde a causa da morte desses animais não conseguiu ser detectada através de necrópsias que foram realizadas pelo veterinário do local. Nessa mesma época da morte dos animais, uma senhora que hoje em dia já é falecida, ela contou que ela participava de uma festa de aniversário com poucos convidados no zoológico, e quando ela saiu para fumar, porque não podia fumar para não fumar perto das pessoas, ela avistou uma criatura estranha, muito estranha, perto da mureta. Então, ela descreveu essa criatura de uma forma um pouco semelhante ao que as meninas haviam descrevido, que era uma criatura com a boca rasgada grande, que é a diferença que tem, e ela também refere que aquela criatura tinha um olho bem vermelho que parecia muito com um farol de carro. Ela encarou a criatura e ficou um pouco parada. Ela relata que ela não pensou em muita coisa na hora. E a criatura encarou ela de volta, mas que ele não passou nenhum tipo de mensagem ou tentou se comunicar com ela de nenhuma forma. Assim como com as meninas, a criatura também não havia tentado se comunicar. E eu notei a semelhança do jeito que ela descreve os olhos, parece bastante, assim, as duas criaturas. Por conta da morte daqueles animais, foram enviados algumas coisas ao laboratório de Belo Horizonte, que ele detectou uma substância tóxica cáustica que ninguém sabia dizer o que era. Os animais também, todos aqueles que morreram, eram de espécies diferentes e eles não ficavam nas mesmas áreas no zoológico.
Um sintoma que eles tinham em comum, apesar da morte ser inconclusiva, é que eles tinham um emagrecimento na mucosa do estômago e intestino, isso em todos os animais de espécies diferentes, o que é uma coisa extremamente estranha e bizarra, digamos assim. Um mês depois, em maio de 1996, esse mesmo ano que foram avistados, a mãe das meninas que viram a criatura, das adolescentes, ela recebeu uma visita de 4 homens bem vestidos com roupas formais, terno e tudo mais, e eles ofereceram suborno, ofereceram dinheiro à família para eles mentirem toda essa história na TV e falar que não haviam visto nada, ou seja, para eles desmentirem tudo aquilo que eles tinham falado e dizer que eles não tinham visto nada. E segundo a mãe das meninas, era uma quantia super alta, só que ela não quis aceitar. Após isso também, a mãe das meninas, ela cobrava uma certa quantia para ser entrevistada, como eles foram entrevistados muitas vezes, então ela começou a dar entrevistas só mediante a pagamento uns anos depois. No relatório oficial, do lado das autoridades, eles negaram todas essas informações e especulações, e para os militares em questão, tanto os da época quanto os de antes, os ETs nunca existiram e isso foi só um boato que ocorreu na população. A conclusão daquele inquérito que tinha sido aberto naquela época foi que o ser avistado pelas 2 adolescentes e a menina mais velha era um morador da região que era conhecido popularmente por Mudinho, e ele apresentava um desvio mental e uma estatura pequena. Eles relatam que devido a fortes chuvas que tinham ocorrido na região, o cidadão ele estava machucado e coberto de sujeira e lama. Então eles dizem no relatório oficial que as meninas estavam muito aterrorizadas de passar por aquele terreno e quando elas viram ele, elas confundiram ele com essa criatura mística na cabeça delas por conta do terror que elas sentiam. Houve também vários relatos da população sobre as criaturas estarem no hospital regional ali, porém, os militares falaram que os supostos alienígenas alojados no hospital eram pessoas com nanismo, onde a mulher do casal que possuía nanismo, ela estava grávida e ela estava dando à luz, então as pessoas confundiram eles com aliens, segundo os militares da época. O caso, ele foi considerado ultra secreto, com o sigilo máximo dentro do nosso país, e ele só pode ter todos os arquivos revelados a partir do ano de 2021, ou seja, a partir do ano que vem ele pode ter os arquivos vindo a público. Antes disso, todos os arquivos oficiais do caso, eles são, por lei, protegidos. Quem quiser visitar a Varginha hoje em dia, o local onde os ETs foi avistado, que foi o local mais famoso dos relatos das 3 jovens, ele hoje é todo cercado por muro, e algumas pessoas falam que quando elas tentam se aproximar ou subir o muro, geralmente aparece alguma pessoa impedindo eles ou tirando eles de perto. Varginha, que era conhecida como uma cidade rica em seu café, hoje em dia ela é conhecida mundialmente por conta desse caso alienígena, e ela virou uma cidade muito turística com esse tema, por conta do ET de Varginha. Ela tem diversos monumentos com essa temática do ET, com o aspecto dele, onde existem estátuas do ET de Varginha em questão. Eles têm até uma caixa d'água muito famosa na cidade, que ela é em formato de disco, inclusive ela muda de cores, eles colocam diversas luzes em épocas especiais. E os pontos de ônibus da cidade, alguns deles têm formato de disco voador, o que também é muito interessante. As imagens do ET de Varginha que a gente conhece hoje, elas foram reproduzidas através de um retrato que foi criado pelo Vinícius Cunha, que ele nunca ganhou nenhum tipo de repercussão quanto a isso, mas ele tem os esboços originais. Ele conheceu as jovens que avistaram a criatura, e ele ainda relata que todas as 3 descreveram a criatura exatamente da mesma maneira. Não houve nenhum tipo de discordância entre elas quanto à aparência da criatura. Na cidade de Varginha também tem um memorial que ele levou 7 anos para ficar pronto em si, que ele ainda não está totalmente pronto. Os gastos para criar esse memorial foi mais de R$ 1 milhão. E a obra, apesar de ela estar terminada, ela ainda tem alguns ajustes para fazerem, algumas adequações. E não existe uma data prevista para inauguração, mas eles querem. Tem bastante gente querendo agilizar esse processo. Então eu acredito que vai ser também um monumento aí bem legal da cidade. E você, o que acha? Você acredita no ET de Varginha? Eu, particularmente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Acredito que tudo é possível, mas existem vários relatos a mais do que eu contei aqui para vocês, que a população passou na época, inclusive sobre o exército fechar em diversos locais da cidade.
e OVNIs, etc. Existem diversas pessoas que falam sobre isso. Então o vídeo foi esse, gente, deu um pouquinho de trabalho, eu fiquei algumas horas pesquisando vários documentários. Se vocês puderem se inscrever, deixar um like e me dar um apoio moral, porque eu quero muito botar esse projeto pra frente. Eu também aceito críticas construtivas, é meu primeiro vídeo, então desculpem qualquer coisa. E é isso, gente, um beijo pra vocês e fiquem com o ET de Varginha.